Hoje nós vamos falar sobre o começo do livro de Provérbios. Se você quiser entender o que a Bíblia quer ensinar pra gente, o primeiro capítulo desse livro de sabedoria, esse vídeo é pra você. Antes de mais nada, eu queria te dizer que esse assunto não me encanta à toa. Desde a minha conversão, depois que eu comecei meus estudos em teologia, comecei a sentir que alguma coisa faltava na minha vida cristã. Eu estava estudando, adquirindo conhecimento, mas parecia que o Espírito Santo ele estava assim incomodando com alguma coisa, sabe? Eu acho que o que faltava eram atitudes mais práticas. Foi aí então que eu percebi que quando eu passei a precisar transformar o conhecimento em ações práticas na minha vida, eu estava falando de sabedoria. Sabedoria essa que é exatamente o assunto principal do livro de Provérbios. Então acompanha comigo esse breve estudo, que eu tenho certeza que vai ser bastante edificante para você, assim como foi para mim. E para quem assistir esse vídeo até o final, eu vou deixar um brinde muito especial, tá bom? Bem, logo no início do livro, o autor já me diz qual é a intenção dele. Mishlei Shlomo ben Davi Melech Israel. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O cabeçalho do livro já diz pra gente que esse é um livro de Mishlei, que é o plural de Machal, que o tradutor traduziu por provérbios. E o que é um provérbio? Provérbio é um ditado curto, bem condensado, mas que apesar de curto e condensado, ele é memorável, ou seja, ele é fácil de memorizar, tamanho o impacto que ele causa em quem ouve. Esse ditado curto e memorável normalmente incorpora algum fato importante da experiência de algum sábio, que tem alguma habilidade especial de observar o curso comum da vida. Para mim, a grande beleza de um provérbio, ou de um dito proverbial, é que ele consegue dizer muito em poucas palavras. Lá na cultura oriental, até os dias de hoje, o ancião sábio é aquele homem que pouco fala, mas que quando fala ele tem o poder de concentrar em si toda a atenção e no momento oportuno com palavras cirúrgicas. Esse é o âmago do dito proverbial. Você conhece alguém assim? Alguém que busca fugir do falatório. Quando tem muita discussão, ele está sempre calado, observando. Às vezes você fica até chateado com ele porque queria que ele falasse mais, que desse uma lição de moral quem você acha que ele precisava dar, mas ele se mantém calado. Ele passa quase todo o tempo assim, mas quando ele fala, em poucas palavras ele diz o que você demoraria 1 hora para dizer, e normalmente ele fala alguma coisa de um ponto de vista que ninguém tinha enxergado antes, ou então ele apresenta algum argumento que ninguém tinha pensado e é invencível. E isso sempre acontece num momento extremamente oportuno. Você conhece alguém assim? Eu conheço. E Salomão foi um desses homens. E digamos assim, ele liderou outros homens que foram também escolhidos por Deus para deixarem registrados essas sentenças de sabedoria. Provérbios 1, ele conta pra gente que esses ditos são para instruções e são voltados para o tal filho meu, para que ele adquira a sabedoria. Isso significa dizer que para encontrar a verdadeira sabedoria, o caminho não é se tornar um bom conhecedor, por exemplo, da sabedoria popular. Uma pessoa assim até pode parecer esperta, pode ser malandra, mas o filho meu, que se torna sábio, ele adquire a instrução por intermédio da palavra de Deus, da lei do Senhor. Os provérbios de sabedoria israelita são comumente construídos para estarem acima do senso comum, num patamar mais elevado do que os simples ditados populares, das frases populares. Então, no início do capítulo 1, Salomão ele se apresenta com 3 títulos. Seu próprio nome, Shlomo, que já é uma íntima associação com a sabedoria, ele era conhecido por isso. Ele também se apresenta como filho de Davi, sugerindo que era o portador da transmissão das verdades e da tradição do seu pai, um homem que Deus se agradava. Ele também se apresenta como o rei de Israel, governante escolhido por Deus para conduzir o povo da aliança nas verdades e na lei do Senhor. É uma pessoa com todo o gabarito para nos deixar um legado dos ditos proverbiais do próprio Deus. Quem é um bom observador pode perceber que o capítulo 1 de Provérbios tem 4 vezes a preposição para. Isso significa que o autor diz pra gente seus 4 propósitos, seus 4 objetivos, seus 4 alvos pelos quais ele escreveu o provérbio. É como se Deus quisesse falar pra gente assim, olha, meu filho, você precisa aprender esses provérbios para poder aprender isso, para isso. Então acompanha comigo o que vem direto lá do texto.
primeiro é para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. E aqui não se trata de um estudo teórico, mas de sensatez, né, e da verdadeira educação. Ele se refere aqui à formação do ser por completo. O ensino pode ser também traduzido como disciplina, que na realidade significa uma certa determinação e a capacidade de alguém se manter nos caminhos corretos que ela tem que percorrer. Em geral, esse caminho está ligado à capacidade em perceber que as más inclinações estão dominando a pessoa e que ela precisa fazer o que deve ser feito e não o que ela sente vontade de fazer. Então você precisa dessa instrução do sábio para saber como lidar com isso, como andar nesse caminho e como seguir o que deve ser feito. O segundo alvo do sábio é para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, ou seja, para obter uma educação acertada da justiça, do direito, da retidão. Você já está conseguindo perceber que ele fala aqui de uma educação voltada para as virtudes da alma, e não uma educação pobre como a nossa, voltada apenas para adquirir conhecimentos e habilidades, né? Conhecimento das matérias, como matemática, ciências, inglês, física, ou competências profissionais ou qualquer coisa desse tipo. Claro que isso tudo é importante, mas para o sábio israelita, o mais importante é uma educação focada a treinar o homem na justiça, na retidão, no bom proceder. Percebeu a diferença? O terceiro alvo do sábio é para dar prudência aos simples, conhecimento e discernimento aos jovens. Prudência é a capacidade de prever situações complicadas lá no futuro e, no presente, se resguardar delas. Para isso é preciso saber diferenciar e discernir as coisas, julgar o que é bom e o que é mal. Tem até um vídeo aqui no canal que eu explico direitinho sobre esse ponto. Você pode buscar aqui, eu vou deixar aqui no card, e eu falo a diferença lá entre a sabedoria e o conhecimento e eu explico essas coisas. Esse item tem muito a ver com o tema do capítulo 1 inteiro, que ele fala constantemente sobre a necessidade de se evitar o caminho dos pecadores, do ímpio, e a necessidade de se atender ao apelo da sabedoria. Ela clama. Eu costumo dizer que o livro de Provérbios ele é maravilhoso quando a gente usa ele para a educação dos filhos, para entender que a principal ênfase da educação da criança se dá no lar, com os pais, e com uma minuciosa, uma meticulosa, né, e repetitiva exposição da criança nas leis do Senhor. Treinar a criança ao domínio próprio, à negação das suas vontades insensatas, ao amor pelo dever e pela correta alegria pelo gozo da vida, que é totalmente diferente da insanidade da diversão sem limite. Mas isso tudo é também uma maravilhosa instrução para qualquer pessoa, seja pai ou pessoas que ainda não têm filhos. Isso é excelente para forjar, amoldar a nossa própria educação, né? Nunca é tarde para mais tarde. Bem, o quarto alvo do sábio é para entender provérbios e parábolas e as palavras e os enigmas dos sábios. Essa parte eu acho muito legal, porque aqui o sábio dá a entender que, entender os provérbios, o leitor vai ser conduzido ao entendimento dos significados espirituais daquilo que o Senhor tem a nos transmitir. Para realmente entender o significado espiritual de um provérbio, o filho meu precisa então ser treinado a entender, a buscar, a amar a sabedoria. Então o exercício de decifrar enigmas, por exemplo, não era apenas um jogo de adivinhação onde o mais sortudo ganhava, mas era um exercício intelectual que por vezes durava dias, semanas, meses, anos, onde o sábio meditava num único assunto, mas esse assunto abria portas para diversos outros. Assim é com a própria palavra de Deus. Você já percebeu que quando você se dedica a estudar um assunto da palavra de Deus, você é conduzido a aprender diversos outros? É por isso que o estudo bíblico ele é cativante. O próprio Espírito Santo ele vai te conduzir nesse processo. Mas aquele que não lê ou perdeu o costume de investigar as Escrituras, não experimenta isso. Bem, aí depois desses 4 alvos que o sábio faz, ele termina com um arremate. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O sábio é aquele que teme a Deus. O insensato despreza o ensino. O sábio anda no conselho de Deus. O insensato anda segundo os caminhos do mundo. O sábio se esforça para amar a lei de Deus. Já o insensato ele se julga mais sábio do que Deus. O sábio treme quando lembra que tudo que ele faz diante do Senhor do universo. O insensato acredita que ele pode fazer tudo às escondidas. O sábio se cala e aprende com a palavra de Deus. O insensato se vangloria com a própria inteligência.
o sábio terá a vida eterna, mas o insensato despreza a sabedoria, e o seu fim não vai ser muito bom. E agora eu queria saber de você, tem algo a mais que você queira contribuir para esse estudo? Ou ficou alguma dúvida? Você pode continuar essa conversa aqui nos comentários. Fica à vontade, porque esse espaço também é seu. É bom também quando alguém comenta o que o irmão ou a irmã comentou, porque assim a gente consegue crescer juntos. Também vou deixar aqui na descrição um link para você baixar o esboço desse estudo, para você usar como quiser. É de graça, mas com aquela condição que você já conhece. Você pode usar como quiser, você pode copiar, você pode usar para fazer o seu estudo bíblico, apresentar lá na sua igreja, enfim. Eu só peço uma única condição, que você faça isso para a glória de Deus, tá bom? Eu prometi que no final desse vídeo eu ia deixar um brinde bem especial, né? Tá bom, é que é o seguinte, aqui na descrição do vídeo tem um link do curso de exposição ao livro de Provérbios. É um curso com 20 módulos, bem caprichado para você que ama esse livro e quer aprender a interpretar ele bem direitinho. E ele ainda dá direito a receber um certificado bem bacana de conclusão do curso. E como você ficou aqui até o final desse vídeo, eu sei que você é realmente interessado nesse assunto. Então você vai lá no Instagram, vai me adicionar por lá, em seguida você me manda uma mensagem via direct dizendo que queria receber um cupom de desconto para o nosso curso. Pronto, eu vou te responder com esse cupom. E não é um descontinho de 5, 10%, não, é um descontão bem bacana. Tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que agora a gente tem vídeo com todos os dias, com uma reflexão bem rapidinha em cima de um provérbio do dia. Toda quarta e domingo também vídeos com reflexões um pouco mais trabalhadas, como essa aqui, para abençoar a sua vida. E se você acha que esse conteúdo é relevante e pode ser uma bênção para mais pessoas, compartilhe esse vídeo que, além de você mesmo, sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra. Busca aqui no canal e você vai conseguir ver os assuntos que já foram tratados por aqui, daí você compartilha para abençoar alguém que esteja precisando. Eu queria encorajar você a falar do nosso canal para pelo menos uma pessoa. Encare isso como uma tarefa missionária para cumprir o mandamento de Jesus de espalhar a palavra dele. É assim que eu encaro esse nosso estudo e eu quero encorajar você dessa maneira também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e que a paz de Cristo esteja com você hoje e sempre.